Eu penso que o Brasil venceu provisoriamente uma etapa de horrores. E por que provisoriamente? A estrutura que produziu o horror brasileiro, ela já vem de muito tempo e ela se mantém. Em 2018, nas vésperas da eleição daquele ano que levou ao poder Jair Bolsonaro, eu publiquei Crise e Golpe, por Boitempo Editorial. Neste livro eu desenvolvi uma ideia filosófica, sociológica e de ciência política que organizou inclusive uma reflexão e implicações políticas a respeito. Eu desenvolvi a ideia de que o Brasil pós-ditadura militar, o Brasil da democratização, que começou em 1985 com o fim do governo de João Figueiredo e o início do governo de José Sarney, mas que teve por marco decisivo a Constituição Federal de 1988. Muitas e muitos na ciência política liam que 1988 havia suplantado 1985, melhor dizendo, que 1988 havia suplantado 1964, o ano do golpe militar. Pois bem, eu desenvolvi em Crise e Golpe uma tese distinta. Minha tese é de que 1964 é o padrão que consolidou a estrutura da reprodução social brasileira. 1988 é uma espécie de espasmo, de momento parcialmente distinto dentro de uma mesma lógica geral. Então, com isto, eu insisti com a ideia de que a base que fomenta a dominação de classes, que a base que fomenta a exploração econômica, as peças do jogo mais importantes estão dadas desde 1964 e elas não foram desmobilizadas, elas não foram alteradas estruturalmente em 1988. Então, com isto, eu dizia que a própria dominação capitalista do Brasil, ela tem um formato que vem daquele período do início da ditadura militar. E este formato foi inalterado até a atualidade. Que formato é esse? O domínio econômico do Brasil pelas mãos de grandes conglomerados burgueses e pela mão dos latifundiários. Portanto, um domínio agrário latifundiário do Brasil, de norte a sul do Brasil, um domínio de certos setores burgueses muito ligados ao financismo, ao rentismo. Então, os bancos, os especuladores, tudo isso é um padrão que adveio de 1964, da ditadura militar, porque até então, com Getúlio Vargas, com Juscelino Kubitschek, com João Goulart, a burguesia brasileira era pressionada pelo próprio Estado para um horizonte desenvolvimentista. Então, industrialização, o que se tinha até aquele momento era um outro padrão dentro do capitalismo. Depois nós mudamos e passamos a ter um padrão de ainda maior expoliação, que é o padrão de 64, e esse padrão está muito controlado por bancos latifundiários e outras frações da burguesia. Ao mesmo tempo, na política, este padrão de organização é todo controlado, em última instância, pelos militares, pela força armada. De tal sorte que esta forma de organização social, bancos, especuladores, latifundiários, militares, que se soma também a isso um poder imenso de alguns meios de comunicação de massa, os aparelhos ideológicos que mobilizam o povo para lá e para cá, tudo isso foi gestando um certo formato de organização do país. Este formato passou relativamente incólume à redemocratização, à Constituição de 1988, e levado em banho-maria, ele vinha sendo tocado nos últimos 30 anos, 30 e poucos anos. Pois bem, quando nós vivemos o momento de 2016, o golpe de 2016, o impeachment de Dilma Rousseff, nós observamos que toda esta estrutura que dava base ao país e que sempre aí esteve, ela é levada à tona novamente e nós observamos mais uma vez aqui a condução política do Brasil pelos militares. Nós observamos também um apoio do judiciário a essa condução política dos militares, porque lá na ditadura, lá no golpe, também houve um grande apoio jurídico a todo aquele processo. Nós observamos isso novamente em 2016, a Operação Lava Jato, toda a instrumentação jurídica que apoiou ao próprio golpe, e nós voltamos a ver as mesmas estruturas do país. Então, um país desindustrializado, um país
que não está orientado sequer a um capitalismo desenvolvimentista, é um país agrário, um país de monocultura, um país de exportação de produtos básicos, daquilo que nos Estados Unidos se chama commodity, enfim, mercadoria em inglês, e toda esta estrutura, toda esta base, ela então floresce ainda mais e florescem os efeitos desta base. Portanto, um país cuja burguesia é financista, especuladora, um país que vê retrocessos enormes nos direitos trabalhistas, como aconteceram esses retrocessos desde 2016, reforma trabalhista, reforma sindical, reforma da Previdência Social e reforma aqui no sentido de piorar a condição das classes trabalhadoras. Este quadro é o quadro que já está estruturado há mais de 50 anos, é um quadro que foi muito pouco alterado, na sua estrutura basilar ele não foi alterado, e então nós verificamos a explosão, mais uma vez, desse domínio direto desses grupos. E tudo isso, claro, consorciado com interesses da burguesia dos Estados Unidos, tudo isso consorciado com os interesses políticos estadunidenses, com o imperialismo, portanto, uma espécie de patriotismo apenas de fachada, porque no final das contas é a entrega do país de modo plenamente direto aos Estados Unidos. Houve, inclusive, filho de presidente que beijou bandeira dos Estados Unidos, algo inconcebível e algo miserável mesmo em termos de simbolismo. Então, este quadro é um quadro muito amplo, ele veio de muito tempo, ele pouco foi alterado, eu diria que foi muito frágil o progresso advindo da Constituição de 1988 e mesmo dos governos progressistas que daí estiveram empreendendo, promovendo algumas conquistas sociais. A maior parte dessas conquistas foi varrida do mapa quase que imediatamente. Então, esta base que se manteve inalterada, ela gestou o que vivemos nos últimos anos, o que foi o predomínio na organização política, social, ideológica, cultural mesmo da sociedade, o predomínio da extrema-direita. Então, o que tivemos aqui no governo que se findou agora ao cabo de 2022 foi uma certa manifestação de um arranjo social que não é muito distinto, tal arranjo, daquele que se deu em 1964. Os slogans são os mesmos, uma falsa noção de tradição, uma falsa defesa da família por gente que matou o marido, por gente que traía, por gente, enfim, que tem uma vida totalmente desqualificada em termos familiares e que louva a família, por gente que usa Jesus em nome de religião para interesses dos mais escusos financeiros. Então, tradição, família, tudo isso era a base da defesa da propriedade privada, num país no qual a maioria nada tem. E então, defesa da propriedade privada é a defesa do latifundiário, é a defesa do especulador. Nós vimos o mesmo quadro, e este quadro foi um descalabro. Por muito pouco, esse descalabro não continua e não aumenta. Então, eu diria que foi por uma espécie de golpe de sorte que, numa eleição, deu-se aí uma maioria eleitoral contra este modelo que estava implantado, e essa maioria muito pequena em termos de diferença em face de uma certa mobilização de massas à extrema-direita. Tanto quanto em 1964 havia mobilizações das religiões, dos setores atrasados da sociedade, dos setores, eu diria, inclusive, toscos e hipócritas da sociedade em favor do golpe militar e da ditadura, e isso alcançou boa parte das massas. Não se pode dizer a porcentagem exata, embora houvesse uma grande resistência contra o golpe, embora eventualmente João Goulart, se tivesse permanecido em luta, como Brizola assim o fez em 61, para garantir a posse do próprio Goulart. Se Goulart tivesse resistido, provavelmente haveria uma parcela expressiva da população brasileira, os setores mais esclarecidos que resistiriam ao golpe. Mas o fato é que o golpe foi apoiado por uma parcela também da população. Este quadro nós vivemos até o final de dezembro, e esse quadro voltou, inclusive, porque ele não acabou, nos seus espasmos posteriores. Então, em 8 de janeiro de 2023, há uma espécie de intentona golpista, se invadem os palácios de Brasília, todo o dispositivo militar programado para que permitisse este descalabro, esta escalada golpista. E, portanto, em todo esse período, o que verificamos é que a base
que vem desde 1964 e explodiu no sentido de que tomou grande envergadura no governo agora findado em 2022, esta base continua a mesma. Ela provoca, ela promove articulações e promove empreendimentos reacionários e mobiliza de modo bastante expressivo uma parcela da população brasileira, uma parcela que é tocada, que é instigada por uma posição de mundo reacionária, contrária a avanço, contrária a progresso, contrária à inserção social, contrária à igualdade desejada e lutada por muitas e muitos. Portanto, aquilo que é lindo passa a ser espantalho na linguagem dessa gente. Socialismo, comunismo, que são horizontes de mundo magníficos, compartilhar o pão de modo comum com todos. Isto é o comunismo. Passa a ser algo que é tomado pelas pessoas como uma espécie de espantalho, como uma espécie de ofensa. E capitalismo, que é o sistema no qual 0,1% da humanidade exploram a todas e todos nós, os 99,9% restantes, passa a ser algo magnífico, que os empresários, que os especuladores, eles sim levam ao progresso. E aí nós observamos um caso como este, dessa empresa de nome Americanas, cujo rombo e cuja fraude foram extraordinários, promovidos pelos homens mais ricos do país, que queriam, inclusive, e conseguiram, neste governo anterior de tanto retrocesso de extrema-direita, conseguiram tomar a Eletrobras, pagando uma ninharia por isso, e então agora até a eletricidade do Brasil é dada na mão desses homens que destruíram uma rede de supermercado e o que não farão com a própria energia do Brasil. Então, esta ideologia, a ideologia contrária ao progresso, a ideologia, portanto, reativa ao progresso e daí reacionária, ela, infelizmente, há muito tempo tem sido cultivada, há muito tempo tem sido mantida e ela ainda guarda uma boa parcela do Brasil sob seus controles, sob suas garras ideológicas. Então é fundamental que nós vejamos este quadro e é fundamental que nós entendamos que aquilo que se passou até agora e que continua se passando não é um processo que irá se esvair só porque uma eleição foi ganha num sentido contrário àquele da extrema-direita. Esta estrutura está mantida. Enquanto houver latifúndio, enquanto a riqueza do Brasil depender de exportação de monocultura, soja, cana, qualquer coisa dessas, nós não temos perspectiva. Enquanto o país for mantido na mão de especuladores, for mantido na mão de 3 ou 4 bancos, todos eles consorciados com os Estados Unidos, nós não temos hipótese de melhorar o quadro. Então, digo isto porque quem me acompanha há de entender e há de refletir no sentido de que é preciso uma mobilização social muito maior para destruir estas bases de exploração e de dominação social, para, enfim, após transformarmos este quadro social, podermos dizer, então, em um outro momento, que nós vencemos esta estrutura reacionária que até agora domina a sociedade brasileira.